Eu vou chamar aqui no palco agora a Thaís Borges, UX designer e criadora do Millennium UX, um perfil no Instagram onde ela compartilha um pouco do dia a dia dela na área e ajuda outros profissionais a completarem a transição de carreira e a se informarem na área de UX. Através das postagens, mentorias e consultorias, já conseguiu impactar milhares de pessoas. Thaís, por gentileza. Ela é online. Essa vida híbrida não vai funcionar, certo? Bem, meu nome é Thaís Borges e hoje eu vou falar um pouquinho sobre carreira em UX Design, contar um pouco sobre minha trajetória e falar um pouco sobre as competências e habilidades que são mais cobradas no mercado de UX, que são mais cobradas no contexto que eu estava trabalhando. Então, vamos lá. Oi, tudo bem? Bom, eu vou começar me apresentando. Quem sou eu, então, né? Hoje em dia, eu trabalho como Senior Product Designer na Dell. Sou formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Minas Gerais. Como eu disse, né, eu estou trabalhando na Dell, comecei há pouquíssimo tempo na Dell, estou bem feliz. Já atuei como Agile Master e líder técnico de um time de UX Design e foi uma experiência incrível que me trouxe um background bem grande no quesito carreira, no quesito competências mesmo, habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, porque eu estive nesse papel de liderar de forma técnica um time, então eu tive que adquirir muitas skills comportamentais. E é até um pouco sobre isso que eu vou falar nessa conversa de hoje, né? Ano passado também eu fui assistente de pesquisa na Universidade de Alberta, no Canadá. Fui uma das selecionadas para ir fazer essa pesquisa durante 4 meses. Para mim também foi uma oportunidade incrível, onde eu pude descobrir novas habilidades, novas características que nem eu mesma assim, sabia que eu tinha. Pude treinar inglês, pude, enfim, trabalhar com design de serviço. Então foi bem legal, foi uma experiência que me tirou totalmente da zona de conforto, mas que eu, assim, não trocaria por nada. Realmente foi incrível. Inclusive, postei bastante sobre essa minha experiência na Universidade de Alberta no ano passado, no meu Instagram, o Millennium UX. Eu sou a criadora do Millennium UX, que é um Instagram que eu criei em 2020, no início de 2021, para começar a falar de algo que eu gosto tanto, que é UX. Então, através desse Instagram, eu pude me conectar com diversas outras pessoas, designers, descobrir experiências, entender que muitas pessoas estavam passando pela transição ou já estavam na área, estavam com dificuldades, consegui fazer mentorias, ter mentorias com diversas pessoas que começaram a me seguir, né? Então, foi muito bom porque eu acabava aprendendo muito nessas mentorias. Então, o Millennium UX, para mim, é o meu grande xodó, assim. Tenho muito apego com esse Instagram. Inclusive, me sigam lá em @MillenniumUX no Instagram. Então tá, vamos lá. Vou contar um pouquinho dessa minha trajetória, até para que vocês entendam melhor o que foi, quais foram os meus passos dentro da área de UX. Como que eu comecei? Eu comecei num cenário de descontentamento com o design gráfico. Lá em 2017, eu estava bem descontente com o design gráfico. Eu ainda estava na faculdade, né? Faculdade de Publicidade e Propaganda. Eu sabia que eu amava design, mas dentro do design gráfico eu não estava me vendo trabalhando durante muito tempo. Eu estava me sentindo desvalorizada dentro da área. Sabia que eu tinha mais potencial do que eu estava entregando na época. E logo nessa época apareceu essa oportunidade de estágio em UX Design. E eu não conhecia nada, literalmente nada, sobre UX Design, mas decidi me candidatar a uma vaga de estágio em uma empresa de tecnologia aqui de BH.
Para quem não sabe, eu sou de BH, Belo Horizonte. E apareceu essa oportunidade, a empresa muito boa de tecnologia. Antes eu estava na área de comunicação, decidi tentar. E tentei, passei, mas não gostei. E agora, né? Já tô dentro da empresa, fui selecionada, me candidatei, mas num primeiro momento eu tinha entendido que aquilo não era pra mim. Achei muito diferente do que eu estava acostumada a fazer no design gráfico. E óbvio, né? Quando você não pesquisa sobre uma área, cai de paraquedas e não está totalmente aberto, a primeira reação que você vai ter é isso de não gostar, né? Ou achar estranho, ou se sentir desconfortável. Então, no primeiro momento, eu não gostei. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu comecei a fazer os primeiros cursos de UX. E aí as coisas foram mudando. Em 4 meses, com 4 meses de empresa, um dos meus superiores na época, ele saiu da empresa e tinha eu mais outra estagiária. A gente ficou, assim, desesperada, sem saber o que fazer, o que a gente ia fazer sem o nosso gestor ali. Mas essa foi uma oportunidade para que a gente recebesse mais responsabilidades e também corresse atrás de procurar um pouco mais sobre o UX, o que era, como que a gente podia ajudar e como que a gente podia se desenvolver dentro da área. Então, foi quando eu comecei a fazer os meus primeiros cursos de UX. E, de fato, foram cursos totalmente gratuitos, cursos da internet mesmo. Mas aí foi um momento que eu comecei a descobrir se eu gostava, o que era, né? Entender mais quais eram as técnicas aplicadas dentro da área e como eu poderia ajudar o meu time naquela situação sem gestor e também me ajudar. Depois de um tempo, eu fiz o meu primeiro bootcamp e para mim foi também um ponto de virada. O bootcamp, para quem não sabe, ele é um curso com uma duração maior e ele tem uma tendência a ser mais prático. Então, depois de eu já ter feito esses primeiros cursos gratuitos de curta duração, decidi fazer o bootcamp de longa duração. E para mim foi perfeito, consegui fazer meu primeiro projeto de portfólio. Então, tinha um problema, eu tinha que desenvolver ele, correr atrás dele, idear, procurar soluções, definir ele e, enfim, entregá-lo e testar. E durante esse primeiro bootcamp, eu consegui entender um pouco mais daquela frase de apaixone-se pelo problema e não pela solução. E foi bem legal. Aí, realmente, eu consegui entender o que era UX, qual que era o meu papel como UX designer. Consegui entrevistar algumas pessoas, foi bem legal. Então, o bootcamp, assim, foi aquele gás que eu tava precisando para entrar, de fato, dentro da área. E depois, né, ao longo do tempo, eu comecei a me conectar com a comunidade de UX. E isso foi, assim, essencial. E é uma dica que eu dou para todo mundo que me pergunta como fazer essa transição para o UX design. Quando eu comecei a me conectar com a comunidade, eu percebi que tinha outras pessoas passando por transição de carreira, outras pessoas com problemas similares aos meus, outras pessoas lidando com N questões e que a vida não era mil maravilhas, como às vezes parecia, né? Parecia que todo mundo já estava, assim, dentro e amando a área e eu estava meio perdida. Então, essa conexão com a comunidade foi essencial. Até hoje eu participo de alguns grupos, Lady That UX é um deles, Mulheres de Produto é outro. E eu acho o máximo, acho incrível poder ter essa troca com outras mulheres UX, com outras pessoas da comunidade, conectar e compartilhar um pouco do nosso dia a dia. E para mim foi, assim, foi e é essencial para minha trajetória. Bom, e aí, com isso, eu comecei a crescer na empresa. Fui promovida mais vezes lá dentro, fui promovida algumas vezes lá dentro e com isso eu adquiri muito conhecimento técnico, né? Como eu disse, eu comecei a fazer muitos cursos justamente para responder ali a essas promoções, para conseguir me tornar uma profissional mais preparada.
E aí, por último, né, mais recentemente, eu comecei a atuar como Agile Master e isso me fez adquirir mais habilidades comportamentais dentro da área de UX. Então, eu me vi numa posição ali como Agile Master e líder técnico, onde eu tinha que auxiliar o restante do time. Então, além de fazer meu trabalho, porque eu ainda continuei como UX Designer, eu tinha esse papel de ajudar os outros membros do time a se desenvolverem. E isso foi muito engrandecedor para mim, porque de fato eu consegui trabalhar algumas características de tomada de decisão, de pensamento crítico, de comunicação, que me ajudaram demais. E aí, também por conta desse papel, né, que eu estava fazendo como Agile Master, eu consegui participar de diversos processos de contratação de novos designers para o time. E isso foi muito legal e é algo que eu tenho certeza que vou levar aí para todas as minhas outras experiências, já estou levando, porque acabou que tendo esse papel de contratar outros designers para o time, eu consegui perceber o que era mais importante para uma empresa em relação a competências técnicas e comportamentais de um designer. O que as pessoas estavam colocando ali no momento da entrevista para serem contratadas, né? Quais eram as maiores falhas delas, ou no que elas estavam acertando, conseguir comparar muitas pessoas, muitos processos diferentes, tanto entrevistas quanto case técnicos, todas as partes do processo seletivo ali eu estava envolvida. Então, isso foi uma bagagem bem legal que eu trago até hoje, dou de dica para as pessoas, tanto no Millennium UX, vou dar aqui também essas dicas do que foi importante nesses processos de contratação e o que eu mais observei em designers em relação às habilidades que eles tinham. E aí entra essa parte de competências e habilidades. Bom, a gente tem as competências técnicas e as competências comportamentais. Ambas são muito importantes, os dois tipos são muito importantes, elas se complementam e assim, independente se você é um designer sênior, UX designer sênior ou UX designer iniciante, estágio, júnior, é importante você desenvolver alguns tipos de habilidade e nem precisa ser dentro da área de UX, tá? Às vezes podem ser, essas competências podem ajudar em outras áreas e também podem ter vindo de outras áreas, você pode ter trago elas de outras áreas para dentro do UX, que ainda assim vão ser muito relevantes. E aí, das competências comportamentais, as que a gente mais cobrava e queria ver nos candidatos e candidatas às vagas de UX dentro da empresa eram proatividade, capacidade de escutar, pensamento holístico e curiosidade. E aí eu vou passar um pouquinho por cada uma delas, explicando, né, o que a gente queria ver no profissional de UX design, apresentando essas competências. Bom, proatividade. Então, proatividade é isso, é pensar e se dedicar em tarefas complementares. Então, às vezes a pessoa estava chegando na reunião, na entrevista, e a gente queria ver dela, mesmo que ela é uma pessoa que não teve contato com o UX antes, às vezes pode não ter um background de UX, a gente queria tentar extrair dela quais atos de proatividade ela já teve em experiências anteriores. Então, se ela já se dedicou em tarefas que estavam além do escopo usual do trabalho dela, não fazer mais do que você consegue fazer, mas assim, eram pessoas que iam procurar coisas para melhorar o desenvolvimento do time, melhorar os resultados para o grupo. E não eram pessoas que ficavam só esperando algum tipo de tarefa ou esperando aquele padrão de demandas ali acontecer. Eram pessoas proativas e a gente conseguia extrair isso bastante através da entrevista de emprego. A capacidade de escutar, que também era um ponto super importante para o UX designer, isso é fundamental. A gente tem esse papel de ser
pesquisadores também. A gente tem esse papel de pesquisar, de escutar. Então, é muito importante a gente perceber essa capacidade de escutar através desse primeiro contato, dessa entrevista de emprego. Porque uma pessoa que diz que tem habilidade de comunicação, mas só consegue falar e não escutar, ela não tem habilidades de comunicação bem desenvolvidas. Então, ouvir opiniões de outros membros da equipe é uma excelente maneira de ter um novo ponto de vista sobre o seu projeto. Por isso que se a gente percebe que essa pessoa não tem uma boa capacidade de escutar, a gente sabe que ela não vai ser uma boa escolha ali para estar no dia a dia do time, e também vai dificultar a questão das pesquisas, os testes de usabilidade, toda essa troca com os usuários, porque a gente precisa extrair das pessoas usuárias, então a gente precisa escutar elas mais do que falar. Pensamento holístico. O pensamento holístico é a capacidade do pensamento holístico, evita precipitação baseando-se na melhor decisão que traga benefícios imediatos. Dessa forma, para alcançar um objetivo, a visão holística olha para um todo. Então, esse pensamento holístico, a gente cobrava muito para saber, às vezes, se a pessoa tinha um background onde ela conseguia pensar além do que estava sendo proposto. Se a pessoa conseguia pegar visões de diferentes aspectos, tanto da vida dela ou de um projeto, e dar sua opinião em cima de algo que estava acontecendo. Então, a gente às vezes pegava um case que essa pessoa já tinha feito para entender o quão desenvolvido era esse pensamento holístico dela, o quão ela conseguia propor soluções que não eram muito óbvias e que ela conseguia realmente extrair um pouco de conhecimento de diversas áreas diferentes para tomar decisões. Curiosidade. A curiosidade é aquela motivação que a gente procura em todas as pessoas. Então, na maioria das vezes, durante as entrevistas de emprego, a gente pedia para a pessoa explicar, né, algum case que ela já tinha feito. E aí a gente queria ver o que ela teve de curiosidade durante aquele processo. Então, se ela foi atrás de outras informações, além do óbvio que já tinha sido dito, o que ela teve ali de problema e como que ela conseguiu solucionar esse problema através dessa curiosidade. Ela pesquisou além, foi curiosa, perguntou a diversas pessoas. Então, a curiosidade era um ponto fundamental para que essa pessoa fosse contratada dentro do nosso time. Porque se a pessoa não é curiosa, provavelmente ela não vai ter aquela força de vontade de querer ir atrás e querer, enfim, realmente começar os projetos e desenvolvê-los da melhor maneira possível e não só focando no óbvio. E aí a gente tem as competências técnicas também. Competências técnicas, elas podem ser desenvolvidas. Então, assim, elas vão ser desenvolvidas com muito mais facilidade do que as competências comportamentais. Mas a gente observava 3 competências muito importantes para que houvesse esse processo de contratação desse profissional UX designer. O primeiro delas é a participação na comunidade de UX e atualização sobre as tendências atuais. Obviamente, a gente vai olhando a senioridade de cada cargo que a gente estava procurando, mas quando a gente percebia que essa pessoa tinha participação com a comunidade de UX ou estava atualizada sobre as tendências atuais, já era um ponto positivo para que a gente seguisse com o processo dessa pessoa candidata. Porque é super importante dentro do UX, ainda mais por ser uma área relativamente nova, que está ganhando um boom agora, atualmente. É importante a gente estar atualizado sobre as tendências, para saber o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado, o que a gente pode melhorar e mudar. Então, participação na comunidade e atualização sobre as tendências era fundamental. E assim, a pessoa às vezes poderia estar se candidatando para uma vaga de estágio. Ainda assim, é interessante perceber que ela estava correndo atrás de estar atualizado e, enfim, perceber mudanças no mercado até mesmo antes das pessoas que estavam no time. É bem legal de observar isso. Princípios de usabilidade. Isso também, gente, é algo que a gente pode olhar tanto para as pessoas que estão começando na área, quanto para as pessoas que já são sênior pleno na área. Os princípios de usabilidade são os princípios básicos de usabilidade
Inclusive, eu acho que eu vou passar aqui, acabei de lembrar que, né, não passei por esse slide, mas acabei já falando com vocês. E os princípios de usabilidade é isso, é estar atento e consciente das melhores práticas para se fazer um produto fácil de aprender e usar. Então, são princípios muito básicos, que é muito simples da gente ler uma vez e já ter eles em mente, porque eles são realmente fundamentais para qualquer UX designer, tanto uma pessoa que está começando como estágio, quanto uma pessoa que já está há muitos anos na área. É importante a gente manter eles em mente, porque eles serão cobrados em qualquer case de UX que a gente for fazer, em qualquer projeto. E habilidade com pesquisa / UX Research. Quando a gente fala habilidade com pesquisa, não necessariamente você precisa estar dentro do UX como uma UX ou um UX Research. Você não precisa ter feito vários projetos. Às vezes você fez algum projeto que não era dentro de UX necessariamente, mas você conseguiu mostrar suas habilidades com pesquisa. Você mostrou que você sabe diferentes métodos, você conseguiu aplicá-los, ou mesmo de forma mais básica, você conseguiu mostrar que você faz uma boa junção dos resultados, você corre atrás de diferentes meios para conseguir solucionar um problema. Então, era isso que a gente mais observava, essa habilidade de realmente se apaixonar pelo problema ao invés da solução. Então, é isso, uma pessoa que busca investigar e entender o problema antes de qualquer coisa. Era o que a gente observava, assim, primeiro em habilidade com pesquisa. Bom, e é isso, tá acabando o nosso tempo. Já deixo aqui meus contatos para qualquer dúvida, enfim, para qualquer coisa que vocês precisarem. Podem me seguir lá no Instagram, Millennium UX, ou me chamar no LinkedIn, Thaís C. Borges. E espero conseguir aí responder suas dúvidas. Espero que essa pequena conversa tenha sido legal para vocês. Obrigada. Aê!